Nós estamos hoje na nossa terceira mensagem da nossa série, Os Dois Senhores. Fala comigo, os dois senhores. Quem aqui participou de um dos últimos 2 domingos com a gente? Levanta a mão se você estava aqui. Eu diria a maioria das pessoas estavam aqui. Se você não estava aqui ou não esteve aqui com a gente nos últimos 2 domingos, nós estamos entrando agora praticamente na metade da nossa série. Temos hoje e temos domingo que vem. E ao longo dos nossos 6 cultos, nesse domingo aqui em São Paulo, nós temos abordado essa questão dos dois senhores. Se você estava aqui no primeiro, nós falamos do texto de Lucas que diz sobre Jesus falando: você só pode servir a Deus ou a Mamon, não tem outra opção. Interessante que nesse texto ele não dá uma terceira opção, um dos dois, o que significa, fala comigo, eu sou servo. Agora a coisa é quem que você está servindo. Nós já estamos servindo alguém, e Jesus lança essa pergunta: quem que você está servindo? Você serve a Mamon ou você serve a Deus? E nós vamos continuar nessa nossa série de finanças, é isso mesmo, nós estamos nessa série de finanças e periodicamente nós fazemos essa série, mais ou menos a cada 1 ano e meio, 2 anos, nós fazemos 4 domingos que nós falamos sobre o que a Bíblia diz sobre finanças. Então nós falamos sobre os dois senhores no primeiro domingo e nós continuamos falando disso, o que significa você servir a Deus quanto às finanças, mas domingo passado nós falamos sobre mordomia. Quem estava aqui com a gente domingo passado? Nós falamos o que significa ser um bom mordomo, nada mais é do que ser um gestor, ser um administrador. Deus te deu coisas que estão na tua mão, que não pertencem a você e nem a mim. Por exemplo, nosso tempo aqui na terra. E é por isso que eu estava meditando sobre essa questão do suicídio, e que tem infelizmente sido tão noticiado, e tem sido uma coisa que tem realmente atingido uma geração. Mas eu estava imaginando, Deus, sabe, nós, que nem eu disse, tem certas questões que não estão no nosso controle, mas eu diria que também não é tudo que é uma questão de saúde mental. Tem algo em relação a essa questão do suicídio que a gente tem que começar a prestar atenção nessa narrativa toda. Existe muita empatia e compaixão por pessoas que estão passando por isso, famílias que estão sofrendo por isso, o que é necessário, totalmente legítimo, mas pouco tem sido dito acerca daquilo que Deus sente em relação ao suicídio. Estou falando sobre o corpo de Cristo. Então a gente teve a notícia recentemente de um pastor bem conhecido que se suicidou. E sim, obviamente nós temos que agir com compaixão, nós temos que agir com empatia, sem dúvida alguma. Mas no processo todo, era como se o Espírito Santo perguntasse: e o que eu sinto com isso? Eu dei tempo, eu dei vida, o que as pessoas estão fazendo com isso? Sabe, um dia nós vamos ter que responder em relação ao tempo que Deus nos deu. Faz sentido o que eu estou falando? Então, sim, obviamente tem diversas razões para isso. Nós não queremos ser simplistas ou simplórios, mas queremos entender que existe uma perspectiva de Deus, o Senhor é o autor da vida. O Senhor decide quando chega a vida, quando o meu tempo começa, quando o meu tempo acaba. Eu quero me submeter ao teu tempo. Faz sentido o que eu estou falando? Então, nesse processo todo, é importante nós termos todos os ângulos desse diálogo e dessa conversa. E pensando nisso, eu fiquei imaginando o choque que será para muitos de nós quando nós estivermos diante do nosso Criador, tendo que prestar contas acerca de talentos, de tempo, de relacionamentos, de influência e também sobre nossas finanças. Agora, a finança nada mais é do que algo que é uma consequência de algo mais profundo. Sabe, não tem a ver com a tua carteira e com a tua conta bancária, tem muito mais a ver com o nosso coração. Faz sentido o que eu estou falando? Então hoje nós vamos continuar nesse trajeto, porque quando a gente vai entrar nessa palavra que nós vamos estar entrando hoje, eu quero que você tire a tua mente daquilo que significa valores, mas entre na questão que é do coração. Então, se você está aqui, você é novo, vira para a pessoa que está do teu lado, você é independente de quem está do teu lado, fala assim, ó, fica tranquilo, fala assim, guarda a tua bolsa, fala assim, guarda a tua carteira, não vai ter oferta mais, só abre o teu coração. Tá bom? Então fica tranquilo, a gente não vai tirar nenhuma oferta, nada disso. Só receba, só abre o teu coração, escuta, não uma opinião de pessoas, não uma reação a abusos, porque abusos existem, mas o que a Bíblia diz acerca de finanças. É o que a gente quer olhar. Então hoje nós vamos falar sobre um tema
que é um tema bem controverso, mas eu queria que você abrisse o teu coração e pedisse: Espírito Santo, fala comigo. Então repita comigo: Senhor Deus, eu ponho de lado todos os bloqueios, eu abaixo a guarda, eu abaixo minha guarda e eu abro meu coração. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Hoje o título da nossa mensagem, se você estiver anotando, e eu recomendo que você anote, é uma prova de fidelidade. Uma prova de fidelidade é o título da nossa mensagem hoje à noite. E eu quero falar sobre uma prova que existe na Bíblia. Talvez você não sabia disso, mas na Bíblia existe uma prova, e essa prova se encontra lá em Malaquias capítulo 3. Abre lá comigo em Malaquias capítulo 3. Isso aqui é um texto que é um tanto quanto polêmico, mas a gente vai ver o que a Bíblia tem para dizer. Novamente, a gente não está falando de opiniões, nós estamos falando, querendo entrar na palavra e ver o que a palavra está falando com a gente. Enquanto você está abrindo aí, sabe, uma coisa que eu falo já bastante, já falei aqui, e eu fui ensinado dessa maneira, e eu tento ensinar para as pessoas, é que, sabe, muitas vezes as pessoas pensam: eu tenho que ler a palavra. Você tem que ler a palavra, mas mais importante do que você só ler a palavra, é você entender que você ler a palavra é um meio para que a palavra venha te ler. Faz sentido? Não leia a palavra sem deixar a palavra te ler. Você lê a palavra para que você chegue num lugar onde o Espírito Santo venha a ler a tua vida. Então nós, como cristãos, nós estamos olhando para a Bíblia e nós estamos falando: não quero só ler para ter informação, eu quero ler para ser convencido, eu quero ler para que eu venha a ser alinhado, eu quero ler para que eu venha a ter minha mente renovada. Então essa deve ser a abordagem quando nós falamos sobre palavra. Agora, em Malaquias capítulo 3, você encontra aqui um texto que fala sobre dízimos. E eu sei que isso aqui é um pouco polêmico, mas eu queria que você entrasse aqui comigo, porque quando se fala a respeito de dízimo, nós estamos falando de uma prova. E que nem eu disse, talvez você não sabia que existisse essa prova, mas todos nós estamos constantemente debaixo dessa prova. E qual prova é essa? É uma prova bem simples, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ela é fácil. Ela é simples, mas não quer dizer que ela é fácil. Quantos aqui são pagos mensalmente? Levanta a mão. Você recebe uma vez por mês? Levanta a mão, tá bom. Então, você recebe uma vez por mês. Quantos recebem 2 vezes por mês? Quinzenalmente? Levanta a mão. Se você recebe quinzenalmente, tá bom. Quantos que recebem diariamente ou por serviço? Levanta a mão. Se você recebe diariamente, tá bom. Quantos que não recebem? Nunca recebem? Os caras sempre te devem, tá bom. Beleza. Bom, você está um pouco isento dessa prova nesse caso. Por que eu estou falando disso? Porque toda vez que você recebe, você está numa prova. Toda vez que você recebe, você está numa prova. E a prova é quem você honra pelo fruto do teu labor. Essa é a prova. Quem que eu vou honrar pelo fruto do meu trabalho? O fruto do teu trabalho, o teu salário, que a própria Bíblia diz, o trabalhador é digno do seu salário. Então você recebe a primeira prova: quem que eu vou honrar com aquilo que eu recebi? É Deus ou é Mamon? E eu vou entrar um pouco mais a fundo com isso, mas antes eu queria que você entrasse comigo aqui no versículo 6. 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Se você não achou, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Fala comigo: Deus nunca muda. Fala comigo: Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Para por aqui. Ele está dizendo: eu não mudo, por isso que você não está destruído. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque se ele fosse mudar de acordo com as dispensações, você pode pensar: o que quer dizer isso? A época. Isso aqui está sendo escrito debaixo da lei. Era a lei de Moisés que estava em operação. A lei de Moisés era a maneira como Deus usava para se relacionar com o seu povo. De acordo com a lei de Moisés, no cenário atual onde isso aqui está sendo escrito, eles não deveriam estar existindo. Deus fala: eu não mudo, por isso que você ainda existe. Porque se fosse para ser de acordo com a lei, você já seria destruído, porque você está fora da lei. Faz sentido? Então o que ele não muda? Ele não muda o fato que ele sempre foi compassivo. Ele não muda
a característica dele de ser misericordioso. Deus não muda o fato que Ele sempre quer nos perdoar. Ele sempre quer dar mais uma chance. Esse é o Deus que nós servimos. Agora olha só o versículo 7, ele diz: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Fala comigo, decretos. Uma outra palavra para decretos, se estiver anotando, anota aí, é estatutos ou ordenanças. Então ele está falando assim: olha, por que você deveria estar destruído? Porque vocês se desviaram dos meus decretos, das minhas ordenanças, dos meus estatutos. O que são estatutos, ordenanças, decretos? Se você estiver anotando, anote isso aí. É um princípio comum de comportamento. Um princípio comum de comportamento. Não tem a ver com a lei de Moisés. Isso aqui é antes da lei de Moisés, é um princípio comum de comportamento. Isso aqui é depois da lei de Moisés. Isso é uma coisa que transcende dispensação ou épocas. É um princípio comum de comportamento. O que seria um princípio comum de comportamento nessa situação? Você honrar a Deus pela tua renda. Você agradecer a Deus pela tua colheita. Você reconhecer Deus no meio da tua crise. Tudo isso são princípios comuns de comportamento. Faz sentido? Não. Faz? Tá bom, fica aqui comigo. Ele diz assim no versículo 7: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Sublinhe esse negócio, essa frase: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Isso aí é o resumo do livro de Malaquias inteiro numa frase: voltem para mim e eu voltarei para vocês. O livro de Malaquias, se puder estudar isso essa semana, pega esse livro e estuda, do capítulo 1 até o 3, vai fundo. Basicamente, o tema do livro é: você está longe de mim. Deus está falando: eu quero vocês de volta comigo. Deus está querendo o povo dele de volta com ele. Deus ama o povo de Israel, Deus quer ter um relacionamento com eles. O relacionamento ele foi separado, foi rompido, ele quer restauração. O livro inteiro de Malaquias é Deus falando: volta para mim, volta para mim. E o povo falando: a gente quer voltar, mas a gente não sabe como voltar, mas eu quero que vocês voltem para mim. A gente quer voltar a Deus, só que a gente não sabe voltar. Esse é o tema ou o resumo do livro de Malaquias. Agora, olha só, versículo 8. Na verdade, versículo 7. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como então voltaremos? E Deus responde. Então, o versículo 8 é a resposta da crise ou da interrogação que vem ao longo do livro de Malaquias inteiro. Como que eu volto? Volta para mim. Deus, eu quero voltar, mas como que eu volto? Como que eu faço para ter um relacionamento ou ter a reparação do nosso relacionamento? Versículo 8 é a resposta. Deus vem com uma pergunta na resposta: pode um homem roubar de Deus? Quantos aqui querem roubar Deus? Levanta a mão rapidinho se você quer roubar Deus. Levanta a mão. Ninguém quer roubar Deus. O povo de Israel está tipo: roubar Deus? Tá maluco que eu vou roubar Deus? Deus vem: eu quero ter um relacionamento com vocês. A gente também quer, Deus. Então vamos fazer isso? Vamos. Então vamos lá. Pode um homem roubar Deus? Está louco Deus te roubar? Daí o Senhor começa a explicar: vocês estão me roubando. Olha só o versículo 8, ele diz: contudo vocês estão me roubando. Eles ainda perguntam: como é que te roubamos? O Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: vocês estão debaixo de grande maldição. Fala comigo, maldição. Agora, as pessoas pensam: mas como que esse texto é aplicável para os dias de hoje? Se Deus não é um Deus que nos amaldiçoa, Ele é um Deus que nos abençoa. Nós já estamos debaixo da dispensação da graça. Ele não é mais esse tipo de Deus que lança maldição. Ele não está falando que vai lançar maldição. Ele está, olha só o texto, ele fala: você quebrou um princípio de comportamento comum. Consequentemente, você já está debaixo de maldição. Não tem a ver com eu lançar uma maldição sobre você. Você já está debaixo de maldição. Continua aqui comigo. Porque vocês estão me roubando e a nação toda está me roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito ou à casa do tesouro, para que haja alimento ou mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Aí que está a nossa prova da fidelidade. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu impedirei que a praga devore sua colheita e que as videiras nos campos não vão perder o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa,
diz o Senhor dos exércitos. Agora, presta atenção, quem está falando aqui é um Deus que nunca muda, amém? É interessante que ele põe isso logo no início dessa fala. Ele diz, eu sou um Deus que nunca muda. Por que você acha que ele poria essa frase? Ele poderia dizer, eu sou um Deus que sempre vou prover para você. Ele poderia ter falado, eu sou um Deus que vou sempre te perdoar. Ele poderia falar, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele poderia ter falado, eu sou o Deus, o Altíssimo de Israel. Mas ele não fala isso. Ele fala especificamente, eu sou o Deus que nunca muda. Será que tem a ver com o fato que talvez esse texto seria questionado por pessoas milhares de anos no futuro, falando, isso aqui é para aquela época quando Deus pensava diferente. Isso aqui é lá para trás, quando Deus não era o Deus que Ele é hoje. Será que pode ser Deus já prevendo o futuro, falando, eu sou Deus que nunca mudo. Então deixa eu falar alguma coisa para você, que vai ser questionado acerca da mudança da minha natureza, mas já deixei claro, eu nunca mudo. Ele está falando aqui sobre algo que não tem a ver com dispensações, ele está falando algo que não tem a ver com épocas, ele está falando sobre algo que tem a ver com o coração dele. É um Deus que nunca muda, porque Ele sempre teve um desejo de te abençoar. Ele sempre teve um desejo de ter um relacionamento íntimo com você. E Ele fala assim, eu continuo assim. Agora, tudo que vem me separar de você, tudo que vem para te prejudicar, eu gostaria de remover. Para eu remover isso e retificar os relacionamentos, eu preciso adereçar ou abordar essa questão. Vocês estão me roubando. É isso que Deus está falando. Agora você pode pensar, mas como que uma pessoa está roubando Deus nos dízimos e ofertas? É bem simples, eu tenho 3 pontos. Se você puder, anote esses 3 pontos comigo hoje. Eu vou tentar correr com isso aqui. Mas basicamente, a primeira coisa que a gente tem que entender do dízimos. A primeira coisa que a gente precisa entender do dízimo é que o dízimo é a minha prova da fidelidade, ou melhor, é uma prova da minha fidelidade. Fala comigo, o dízimo é a minha prova da minha fidelidade. Agora, como que é essa prova? Você leu no versículo 10, o próprio Deus falando, põe a mim a prova. Agora, você sabe que uma das coisas que você sempre escutou na igreja é que Deus fala, não me teste, ou não me ponha à prova. Quem lembra disso? Você já escutou isso? Agora, essa aqui é a única vez que Deus te dá autoridade ou autorização para você prová-lo. Ele fala assim, você pode me provar, me põe à prova. Deus está falando assim, você pode provar a minha fidelidade no que eu estou te falando. Põe-me à prova, me põe, vê se eu estou falando verdade ou não. Faça algo e me prove. Interessante é que se você for ver essa questão de prova, ou melhor, de dízimo, a palavra dízimo, ela já fala muita coisa. Agora, eu sei que, faz muito tempo atrás, eu recebi alguém falou uma coisa para mim que eu fiquei tão chocado, eu falei, não cara, eu preciso ver isso, e eles me mandaram, era numa época que tinha, ou melhor, que eu ainda tinha Facebook, eu não tenho mais Facebook, mas eles me mandaram pelo Facebook, falaram assim, Theo, isso aqui é verdade. Um cara veio falar para mim assim, Theo, uma coisa muito louca que eu vi, eu falei, cara, eu estava lá no Rio de Janeiro, estava andando na rua, e eu vi uma igreja que tinha na fachada, assim, bem-vindo à nossa igreja, XYZ. Aqui o dízimo é 8%. Eu tive essa mesma reação, eu comecei a rir para não chorar. Eu falei, não, velho. Ele falou, não, é verdade, cara, é verdade. Eu vou te mostrar a foto, ele falou. Eu não estou com ela aqui agora, mas eu vou te mandar para o Facebook. Eu falei, tá bom? Sabe que coisa mais bizarra, Theo? Eu falei, qual que é? É que do lado tinha uma outra igreja. Falava assim, venha para cá, o nosso dízimo é 7%. E eu vi a placa, as 2 faixas, uma do lado da outra. Agora, isso aí é uma prova de alguém que não entendeu o que é o dízimo e está se aproveitando das pessoas e do coração de pessoas que realmente querem pôr em prática um princípio do reino de Deus. Faz sentido? O que significa dízimo? Fala comigo, masra. A palavra dízimo no seu texto original, que é hebraico, é masra, M-A-A-S-R-A-H, masra. Masra significa literalmente 1/10. Por isso que o dízimo, ele não é 11%, o dízimo não é 12%, o dízimo não é 9%, ele é 1/10, 1/10 é quantos por cento? Que legal, a gente sabe matemática, 10%, faz sentido? Então quando a gente começa a entrar nisso, você pode pensar, mas o que tem isso a ver? Bom,
Deus quis que fosse 10% porque, ele é Deus, ele julgou que esse número seria o número que ele falaria, isso aqui vai ser o dízimo. Número 2, você entende que na palavra, números carregam significados, sim? O número 5 na Bíblia significa graça. Quem lembra disso? Graça. O número 5 é o número de graça. O número 7 é o número do quê? Do quê? Da perfeição. O número 6 é o número do homem. Por isso que você tem a marca da besta 666. O número 12 significa o governo de Deus. Quem lembra disso? Por isso que você tem os 12 apóstolos, as 12 tribos, tem a ver com o governo de Deus. Agora, se você for analisar na palavra de Deus, o número 10 tem a ver, eu não estou falando que sempre, mas existe um padrão, onde o número 10 tem a ver com prova. Prova. Não sei se você lembra lá em Êxodo, mas Deus provou o coração de Faraó com quantas pragas? Naquele mesmo instante, ele estava falando para Faraó: olha, eu vou provar quão duro é teu coração. Será que você passa por 10 provas de dureza? E ele passa, mas ao mesmo tempo era uma prova de amor ao povo de Israel. Era o eu sou dizendo, eu te amo, suficiente para eu trazer 10 pragas sobre os seus opressores. Se você for parar para pensar, lá também, lá na palavra, quantos mandamentos recebeu Moisés? 10 provas para nós nos mandamentos. Faz sentido? 10 é um padrão, você vê um padrão onde 10 significa provas. Você vai ver lá em Números 14, quantas vezes Israel foi testado no deserto? Quantas vezes? Você não sabe, né? Mas fala 10. Acertou 10 vezes, parabéns. Você conhece a Bíblia, olha só. Quantas vezes você viu o Senhor mudar e testar o coração de Jacó? Ele muda quantas vezes o salário de Jacó? Você não sabe, vai falando 10 que você vai acertando. 10. Agora, vamos entrar agora no Novo Testamento. Quantas vezes, ou melhor, ainda não, vamos lá para o Antigo Testamento ainda. Quantas vezes Daniel foi testado? 10 vezes Daniel foi testado. Novo Testamento, Mateus 25, a parábola das virgens. Quantas virgens foram testadas? 10 vezes. Ou melhor, 10 virgens. Quantas vezes, ou quantos dias de prova em Apocalipse? Quantos? Quantos discípulos de Jesus? As outras vezes você sempre caía. 10 tem a ver com prova. Agora, olha só que interessante. Você fala assim: tá bom, Deus, eu estou entendendo que você está me permitindo a te provar. Deus está te permitindo, Deus me permite, Deus nos permite prová-lo. Ele fala: fazei prova de mim. Malaquias 3:10. Agora, o que nós não estamos entendendo, que essa prova é uma via de mão dupla. Ele está falando assim: ó, enquanto você me põe à prova, eu também já estou te provando. Você nem percebeu, mas eu estou te provando. Como que funciona essa prova? Deus está falando: para você me pôr à prova, você já tem que estar ingressado na minha prova. E qual prova é essa? É bem simples. Nós queremos pôr Deus debaixo de uma prova de fidelidade. Fala comigo, prova de fidelidade. Mas sabe o que Deus está fazendo? Ele, antes de nós ingressarmos Ele numa prova de infidelidade, Ele já nos ingressou numa prova de fé. Fala comigo, prova de fé. Qual que é a prova de fé? A prova de mão dupla é que a gente põe Ele debaixo de uma prova de fidelidade e Ele já nos pôs debaixo de uma prova de fé. E essa prova de fé tem a ver com você acreditar. Fala comigo, eu tenho que acreditar. Fala bem forte, vamos lá, gente, vocês estão bem hoje? Vem comigo então. Fala assim: eu tenho que acreditar que os meus 90%, com a bênção de Deus, irá mais longe do que os 100% sem a bênção de Deus. Essa é a prova. Faz sentido? Ele está falando assim: olha, você pode fazer prova de mim. O que a gente vai pôr Deus à prova? Deus, eu dizimei, agora você está na prova. Me prova que o Senhor é fiel. E Deus fala assim: tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Sabe por quê? Porque o momento que você me põe na parede para uma prova, você não percebeu, só que você já está numa prova, uma prova de fé. Você teve que acreditar que eu consigo te abençoar. Toda vez que você é pago, você recebe essa prova. Talvez você nem saiba que você está fazendo essa prova, mas toda vez que você recebe, você faz a prova. Eu estava falando sobre esse título da mensagem, uma prova de fidelidade. E alguém falou assim: tipo do João Kleber?
Falei, nada a ver com o do João Kleber. Até porque o dele é o teste de fidelidade. Horrível, né? Mas daí eu fiquei pensando, Deus, fidelidade só é fidelidade diante de tentação. Para pensar nisso. Fidelidade só é fidelidade diante de tentação. Você pode ser uma pessoa que talvez venha falar assim, Theo, eu estou casado com a minha esposa há 40 anos, a gente vive numa ilha onde só eu e ela somos os seres humanos, e eu nunca traí ela. Falei, meu irmão, você vai trair ela com o quê? Com um coqueiro? Que louvor tem você ser fiel se não tem ninguém para você ser tentado a trair tua esposa? Faz sentido o que eu estou falando? O fato que você ama uma pessoa, a tua fidelidade por essa pessoa, ela cresce ou ela vale mais diante da tentação que rodeia esse relacionamento. Faz sentido? Assim como um cônjuge é fiel para outro cônjuge, em meio a tentações para traição, mas a pessoa fala, não, eu amo essa esposa, Deus me deu essa mulher, ela é minha mulher, e eu vou ficar com ela até que a morte me separe, eu sou fiel a ela. Esse tipo de fidelidade vale muito. Sabe qual que é a outra fidelidade que Deus põe para nós todas as vezes que nós recebemos? É a fidelidade de falar assim, Deus, isso aqui é algo que é o fruto do meu labor, mas eu reconheço o Senhor como o meu dono, eu sou o teu servo, tem uma parte que é tua, é o dízimo, eu vou ser fiel em devolver para o Senhor. Tem a tentação de eu, sei lá, comprar algo aqui no shopping, tem a tentação para eu, talvez, adiantar algumas parcelas aqui, tem a tentação de eu pegar e fazer aplicações que são rentáveis, mas não, eu vou ser fiel diante dessa tentação, e isso aqui é teu. Faz sentido? Essa é a prova de fidelidade, que nós pomos ele nessa prova, mas a gente não entendeu que através da fé, nós estamos também pondo ele à prova, ou somos debaixo da prova. Agora, quando você fala, Deus, eu não quero entrar nisso, eu não quero dizimar. O que Deus está falando não é que Ele vai te amaldiçoar, é que simplesmente você está debaixo de maldição. Agora, eu sei que a palavra maldição soa um pouco agressiva, mas se você estiver anotando, anota essa definição. Maldição nada mais é do que uma consequência de um comportamento. É isso. Maldição nada mais é do que a consequência de um comportamento. E quando você fala assim, Deus, eu vou roubar, você está na consequência desse comportamento de roubo. Só isso. Não é uma pessoa que está falando assim, eu vou jogar, sabe a ideia que a gente tem? Deus está falando assim, eu vou lançar aqui umas maldições para você bater o carro, daí você... Sabe, as pessoas pensam isso. Só que na verdade o que Deus está querendo falar é assim, olha, você tendo a conduta certa, abre caminho para você então receber as bênçãos. Agora, uma pessoa falou para mim assim, então, mas como que eu devo dizimar se eu já estou na época da graça e eu não estou debaixo da lei e nada da lei se aplica para mim hoje? E eu falei assim, tudo bem, a gente pode entrar nessa discussão sobre graça e lei e a gente pode, se quiser, mas vamos poupar tempo e saliva aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu falei, você acredita que você deve adulterar? Não, de jeito nenhum, isso era a lei. Você acha que tudo bem você mentir? De maneira alguma, a lei falava não mentirás. Você acha que tudo bem você matar alguém? Não, a lei fala não matarás. Você falar eu não vou praticar o dízimo porque isso era da época da lei, é uma loucura você pensar que você pode viver de qualquer tipo de comportamento e não ser responsável pelas consequências daquele comportamento. Faz sentido? Tem muita coisa debaixo da lei que até hoje nós entendemos, não tem a ver só com lei, tem a ver em eles serem princípios comuns de comportamento, e é isso que eu vou praticar. Mas se a gente quiser levar isso um pouquinho mais para frente, número 2, fala comigo, o dízimo é uma prova biblicamente embasada. Então vamos abordar essa questão, eu não dizimo porque isso está debaixo da lei. Abre comigo em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o quê? Fala comigo, o dízimo. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então, para pensar, Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Está escrito aí no texto, rei de Salém, o sacerdote. Ele diz aqui, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, se você for parar para pensar, a gente vai entrar num texto lá em Hebreus daqui a pouco, só que segura aí, ele vai explicar um pouco melhor quem é Melquisedeque. Melquisedeque, basicamente, Melquisedeque é a figura de Jesus. Jesus, o sacerdote, sem nenhuma linhagem hereditária humana. Melquisedeque, ninguém sabe de onde veio o Melquisedeque. Ele aparece no texto, ele é Jesus, o rei de Salém, Jesus, o sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai entender diversas vezes no Novo Testamento, sendo Jesus aquele que intermediou, o sacerdote que fez o caminho ao Pai. Aqui, Jesus é Melquisedeque. Então, aqui, Abrão está sendo abençoado por Melquisedeque, e ele entrega o dízimo de tudo, quem? A Jesus. Isso 500 anos antes da lei de Moisés. Agora, se a gente for um pouquinho mais para trás, você não precisa abrir, mas anota aí nas tuas anotações, Gênesis 4, tem a história de Caim e Abel. Você começa a entender que o dízimo foi introduzido através de Abel. O dízimo foi praticado através de Abrão. Gênesis 28, vem comigo aqui em Gênesis 28, isso aqui é o neto de Abrão. O nome dele é Jacó, versículo 20, Gênesis 28, versículo 20, então Jacó fez um voto. Jacó, lá no vale de Jaboque, ele faz um voto, Peniel, dizendo: se Deus estiver comigo, se Ele cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, se Ele me prover de comida e de roupa e me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Jacó, 400 anos antes da lei. Se alguém fala assim, eu não dizimo porque eu não estou mais debaixo da lei. O dízimo era um princípio que existia antes da lei. 2.400 anos antes da lei com Caim e Abel, Abel já estava dizimando. 500 anos antes da lei de Moisés, Abrão estava dizimando. 400 anos antes da lei, Jacó estava dizimando. Levítico 27, agora nós estamos dentro da lei. Levíticos 27, versículo 30, diz assim, Levítico 27, versículo 30, eu vou dar um tempinho para você chegar lá. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são o quê? São o quê? Fala comigo, consagrados. Consagrados ao Senhor. O que significa você consagrar algo ao Senhor? Nada mais é do que você separar algo. Ele está falando assim, olha, como que você dizima? Você está recebendo tudo aquilo que é o fruto da tua colheita, e você separa a parte que é de Deus, você consagra. Uma vez que você está separado, você está consagrado. Agora, olha só, Deuteronômio 26, isso aqui tudo é lei de Moisés. Deuteronômio 26, versículo 1, diz assim, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, está falando de Canaã, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, o tabernáculo, o santuário, e dizer ao sacerdote, ao levita, que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: eu declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados e que nos daria. Pula lá para o versículo 12 agora, mesmo capítulo, versículo 12. Quando tiverem o quê? Fala comigo, separado. Fala comigo, consagrado. O dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor o seu Deus, olha só o versículo 13, depois digam ao Senhor o seu Deus, retirei da minha casa a porção, o quê? Sagrada, consagrada. O que significa a porção sagrada? A porção separada. E dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste.
não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Basicamente o que ele está falando aqui, eu não me afastei dos teus estatutos, eu não me afastei das suas ordenanças, dos seus princípios comuns de comportamento. Versículo 13, olha só o versículo 14, eu não comi nada da porção, o quê? Sagrada. Vocês estão seguindo aqui? Não comi nada da porção sagrada. O que significa isso? Aquilo que estava separado de Levítico 27:30, eu separei, eu não comi nada daquilo enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos outros, obedeci ao Senhor meu Deus e fiz tudo o que me ordenaste, porque afinal de contas era uma ordenança, um estatuto, um princípio comum de comportamento. Então olha só o versículo 14, ele fala assim: quando eu estava de luto, eu não toquei naquilo que era teu. Faz sentido o que eu estou falando? Quando eu estava passando por uma situação que eu estava sendo tentado a meter a mão naquilo que não era meu, eu não toquei naquilo, eu separei, eu consagrei. A pessoa fala assim: Theo, eu tenho que viver em santidade? Lógico que você tem que viver em santidade. O que significa você viver em santidade? Viver em santidade não é você não escutar música do mundo, não falar palavrão. Isso aí são consequências. Não escutar música do mundo são modos, usos e costumes que as pessoas põem. Mas o que eu estou falando é mais do que uma série de regras. É uma atitude no teu coração de separação. O que significa uma pessoa que é santificada, uma pessoa santa? Não é uma pessoa impecável, é uma pessoa separada. Faz sentido? A pessoa que pratica Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. A pessoa que fala assim: eu não vou tomar a forma do mundo, ela fala assim: o mundo está lá, eu passo aqui. Você pode fazer isso, você quer se vingar, você se vinga, eu não vou me vingar. Você quer fazer maledicência, você faz maledicência, eu não vou fofocar. Você quer trair, você trai, eu não vou trair. Você quer subornar, você suborna, eu não vou me subornar. Por quê? Eu me separei, eu não estou dentro da forma, eu estou separado. É uma pessoa consagrada. Quem são pessoas consagradas aqui? Levanta a mão. Não quer dizer que você é impecável, quer dizer que você está separado. Faz sentido? Agora, nós somos suscetíveis a pecados? Lógico que somos suscetíveis. Mas o importante é que Deus está bem no teu coração. Deus, eu me separei disso. Da mesma maneira, Ele fala assim: separa aquilo que é meu. Você separou. Pai, isso aqui, esses 10% é teu. E aqui, versículo 14, Ele diz assim: eu não toquei naquilo. Estava separado. Eu me ative aos 90%. Aqueles 10% é teu. Ah, mas eu estava em luto. Ah, estava triste, eu precisava de alguma coisa. Não, é dele. Faz sentido? Ah, mas no dia tinha uma crise acontecendo. Não, é dele. Assim, você foi fiel, é o teste da fidelidade. E porque você foi fiel, você pode ter a confiança de orar o versículo 15. Olha só o versículo 15. Então ele foi fiel, versículo 15 ele fala: olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde mana leite e mel. Então você tem aqui Caim e Abel, 2.400 antes da lei. Abrão, 500 anos antes da lei. Jacó, 400 anos antes da lei. Moisés, o cara que trouxe a lei. E mesmo assim, algumas pessoas: ah, mas eu não estou vendo um padrão de princípio comum de comportamento. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você dizimaria se o próprio Jesus pedisse para você dizimar? Sim ou não? A gente fala assim, mas pelo incrível que pareça, tem diversas pessoas que pensaram duas vezes. Mateus 23:23, olha só, abre lá comigo. Mateus 23:23. Jesus está falando aqui. E quando Jesus fala, Ele está, na verdade, se direcionando aos fariseus. E quando Ele fala para os fariseus, os legalistas, aos doutores da lei, Ele diz o seguinte, Mateus 23:23. Ele diz, e antes de você ler, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, Ele exerceu o seu ministério público debaixo da lei. Até a morte e ressurreição de Cristo, nós estávamos debaixo da lei. Então Jesus está falando isso, debaixo da lei. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ele está falando assim: vocês são tão legalistas que até o teu tempero na tua cozinha você separa o dízimo, você consagra aqui, ó, isso aqui é de Deus. Ele fala assim: mas vocês têm negligenciados. O que ele tem negligenciado? Usa o quê? Usa o quê? Fala comigo, preceitos.
Preceitos são estatutos, são ordenanças, são princípios comuns de comportamento. Você tem negligenciado o princípio comum de comportamento mais importante da lei. O que é mais importante? Ele diz a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então o que Jesus está falando assim? Olha, você é tão legalista que você dá o dízimo até do teu sal, da pimenta você dá o dízimo. Você vê lá, você bota na balança que é, quanto que pesa, vê um décimo, separa esse negócio, põe no saquinho, ó, vai chegar lá, eu vou levar lá para o sacerdote. Só que você é tão legalista, só que você não entendeu que você tem negligenciado a coisa mais importante, as ordenanças mais importantes: fidelidade, misericórdia, justiça. Agora, por que ele está falando isso? Porque tem pessoa, e eu tenho, isso aqui é a quarta vez que eu estou ensinando essa série aqui na nossa igreja. E uma vez, eu lembro que eu estava conversando com alguns líderes, e algumas pessoas falam assim: mas tem pessoas que acham que quando a gente entra na série de finanças é uma coisa tão básica, não precisa nem ficar falando de novo. Eu fiquei pensando, Deus, como que a gente vai pensar que é uma coisa tão básica que a gente não tem que estar falando de novo, sendo que toda vez que a gente entende um pouco mais sobre finanças, o Senhor está falando coisas novas? Mas daí eu comecei a perceber que eu também era um fariseu. Muitas vezes, ou por uma grande parte da minha vida, primeiro ponto, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu dei meu dízimo. Não porque eu sou especial, não porque eu sou santo pra caramba, não, é porque eu fui ensinado. Faz sentido? E é por isso que nós fazemos isso aqui na igreja, a gente ensina. Eu lembro quando eu era pequeno, 5, 6 anos de idade, minha mãe falou assim: isso aqui vai ser a tua primeira mesada. Eu fiquei feliz da vida, porque os meus primos mais velhos, todo mundo tinha mesada, eu queria minha mesada. E ela falou assim: o que você vai fazer com a tua primeira mesada? Eu falei: eu vou comprar sorvete. Ela falou assim: não, você vai primeiro, você vai dizimar. Eu falei: o quê? Você vai dizimar. Eu falei: o que é isso, mãe? Você vai separar 1/10 disso, e você vai entregar isso lá na igreja. E depois eu vou comprar sorvete. Eu falei assim: você pode comprar o que você quiser com os outros 90%. Eu fui e comprei bastante sorvete. Mas eu fui ensinado a fazer aquilo. E desde então eu sempre fiz isso. Eu fiz isso. Mas eu lembro que foi com 23 anos de idade que eu tive um clique. Eu entendi: Deus, eu não quero ser um fariseu. Eu não quero só dizimar daquilo que eu recebo de uma maneira mecânica, até como os fariseus faziam com os temperos, até o nível que eles chegaram. Eu quero ter por trás a fidelidade, a justiça, a misericórdia, que me motiva a fazer o dízimo, a dar o dízimo. Faz sentido? E Jesus, ele termina dizendo o seguinte: vocês, versículo 23, devem praticar estas coisas. O que significa estas coisas? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. E ele diz: sem omitir aquelas. O que seriam aquelas? O dízimo. Faz sentido? Então está falando assim: qual que é o caminho mais alto? O caminho mais alto não é só você dizimar e ser fiel. O caminho mais alto não é só você ter fidelidade, justiça e misericórdia no coração, porque fé sem obras o caminho mais alto é você ter a intenção correta no teu coração e a fidelidade da prática no ato. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que Jesus estava querendo dizer para os fariseus. Agora, olha só que interessante, abre comigo Hebreus 7. Então a gente está falando sobre antes da lei, a gente acabou de falar sobre a lei, nós falamos de Jesus operando debaixo da lei, e agora Hebreus 7, que agora é a igreja do Novo Testamento, e o autor de Hebreus, muitos pensam que vai ser ou Paulo ou Pedro, um dos dois, não fica claro no texto, mas ele diz o seguinte, no versículo 4, Hebreus 7, 4, considerem a grandeza desse homem. Quem é esse homem? Ele está se referindo aqui a Melquisedeque, que nós lemos em Gênesis 14, considere esse cara era muito grande, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então ele está falando assim: olha, o patriarca, ele é o cara que assim, toda a nossa raiz vai para ele. Ele fala assim: esse cara dá o dízimo para Melquisedeque. Versículo 5, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então quer dizer, Levi nem existia antes de Abraão, Levi vem da linhagem de Abraão. Então ele está falando assim: olha, Abraão antes de Levi já dava para esse homem, esse cara é grande demais, porque o cara recebe do patriarca. Versículo 6, este homem porém, que não pertencia à linhagem de Davi, Melquisedeque. Por isso que as pessoas entendem, ele é Jesus, porque não tem uma linhagem física, hereditária, tem que ter sido o primeiro sacerdote, que é Jesus. Então assim,
Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, olha só, sublinha esse negócio, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Deixa eu ler de novo. Ele recebeu, Melquisedeque recebeu, fala comigo, Jesus recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão, o pai das promessas. É o que está escrito no texto. Agora, por que isso é importante? Porque o pai das promessas precisava de bênção. O que significa isso? Significa que todos nós temos promessas. Você tem uma promessa, eu tenho uma promessa, a pessoa do teu lado tem uma promessa. A coisa que eu diria é o sucesso da vida é você nascer com promessas, mas você morrer cumprindo todas elas. O fracasso da vida é você nascer com promessas e ir para o túmulo sem ter cumprido as promessas de Deus na tua vida. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei você, mas eu não quero ser conhecido como a eterna promessa. Todo mundo aqui torce para um time de futebol, ou pelo menos alguns, a maioria, sim? No teu clube, seja São Paulo, Palmeiras, São Santos, Corinthians, seja o que for que você escolheu sofrer, porque todos sofrem, no final de tudo eu estava meditando, no final todo mundo sofre, mas enfim. Todos nós tivemos aquele garoto da categoria de base, que fala assim, esse cara aqui vai estudar, esse é o próximo. E nunca foi, só foi uma promessa. Quem lembra de uma pessoa assim? Não. Isso não é uma coisa que alguém olha e fala assim, uau, é legal você ser uma promessa quando você está entrando para o profissional. É legal você ser uma promessa no início da tua carreira. Agora, você está quase para aposentar e você ainda é uma promessa, isso não é bom. Concorda comigo? Abraão era um homem que tinha todas as promessas dentro dele. Eu comecei a meditar um pouco nisso. Falei, Deus, eu tenho promessas. Você tem promessa. Eu falei, Deus, eu não quero morrer como uma promessa. Eu quero morrer como uma realidade. Eu quero morrer realizando as suas profecias na minha vida. Quem quer dizer amém para isso? Você quer cumprir as promessas de Deus na tua vida? Eu comecei a entender, Deus, o que eu tenho que fazer? E o Senhor começou a falar comigo. Sabe, Abraão reconheceu algo. Às vezes você precisa, sabe, da bênção de Deus. E a bênção de Deus é como se fosse uma pitadinha de fermento que leveda todo o pão. Sabe, às vezes o que está faltando é aquele fator que vai trazer o catalisador para trazer uma explosão dentro daquilo que você está vivendo. Eu não sei o que significa isso para a tua vida, mas eu sei o que significa para a minha vida. Eu lembro que eu estava um tempo atrás meditando sobre isso e falei assim, Deus, eu tenho tantas promessas. Quantos aqui já sentiram? Eu tenho tantas promessas, eu não preciso de mais profecia. O que eu preciso é saber como que eu vou cumprir essas profecias. Alguém já sentiu assim dessa maneira? Tá. Eu estava nesse lugar, estava em oração, falei, Deus, eu comecei a sentir Deus falando, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que abrir um caminho para minha bênção tocar você, para ser um catalisador e acontecer alguma coisa. Faz o que eu estou falando? Eu estava meditando nisso e o Senhor começou a falar comigo. Você precisa fazer alguma coisa. Eu entendi que muitas vezes você está disposto a fazer coisas incríveis e também com alto risco quando você não tem nada. Mas quando você começa a receber as bênçãos de Deus, você se torna muito mais conservador. Quem já viu esse padrão na tua vida? E o Senhor fez uma pergunta bem esquisita para mim. O Senhor perguntou para mim, quando foi a última vez que você deu um carro? Eu falei, hã? Quando foi a última vez que você deu um carro? Eu falei, Deus, 13 anos atrás? Eu acho que está na hora. Eu falei, Deus, mas agora? Mas eu tenho só um carro, minha esposa tem só um carro, a gente só... E o Senhor começou a falar comigo, e naquela época você não tinha nenhum carro, você dava os carros? Há 13 anos atrás eu passei por um período de 2 anos onde eu dei 3 carros. Você pode pensar, mas como que você dava? Eu mal e mal tinha dinheiro para pagar as contas no mês seguinte, mas eu estava dando carro. Porque eu estava falando assim, eu tenho que sair dessa de qualquer jeito. Eu faço o que for para fazer, eu vou fazer coisas radicais. E o Senhor começou a falar comigo, como foi a última vez que você entrou num jejum de 40 dias só no líquido? Faz um tempinho, Deus. Eu comecei a entender que quando as coisas começam a acontecer para a gente começa a ficar mais conservador. Só que você daí fica frustrado, por que as promessas não estão se cumprindo? Eu não estou falando que vai ser só com dízimo. O dízimo é uma das maneiras de você pôr ação e provocar a bênção de Deus para ativar as suas promessas. Mas tem outras coisas, pode ser um dízimo, ou melhor, pode ser um jejum, pode ser uma oferta extravagante, pode ser um ato de misericórdia, pode ser um ato de humildade que vai requerer você esmilaçar todo o teu ego. Falei, Deus, você começou a falar comigo, você deu 3 carros naquela época, e na verdade eu só dei 3 carros
Porque, para ser bem sincero, porque eu ganhei 3 carros. E o Espírito Santo falou comigo: você não ousa vender uma coisa que eu te dei. Então eu ganhei, e daí 2 dias depois alguém me deu outro carro, e depois, 1 ano depois alguém me deu outro carro. E naquele processo, fui dando. Eu comecei a ver o sobrenatural de Deus fluindo. E o Senhor começou a falar comigo. Eu não estou falando isso para me vangloriar, mas às vezes eu tenho que falar. Às vezes você fica tão contido e depois você não entende porque a cultura de generosidade não se espalhou pela igreja. Porque eu tenho que trazer testemunhos para começar a fomentar alguma coisa. Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, essa semana tem um carro. Agora, eu estou numa situação que tudo bem. Glória a Deus, estou dando um carro, a gente vai se virar. Tem Uber, tem irmãos que tem carro. Amém, irmãos? Vamos me dar carona. E assim por diante. Só que eu comecei a pensar: Deus, eu preciso ser mais agressivo. Eu preciso começar a cutucar algumas coisas. Fala aqui do teu lado: não fica tão passivo. Tem alguma coisa que você pode cutucar. Abrão sacou: eu estou com muita promessa, eu preciso de uma bênção. Eu vou dar o dízimo e põe a bênção. Porque se não tiver a bênção, eu não consigo ter aquela coisa que vai dar o catalisador para o cumprimento das promessas. Faz sentido o que eu estou falando? Deus está te pedindo alguma coisa que talvez seja um pouco radical. Talvez seja aquele telefonema que você está ensaiando há anos para fazer. Quem sabe é um jejum que você precisa fazer. Quem sabe é você abrir mão de uma coisa e entregar para o teu próximo essa coisa. Faz sentido o que eu estou falando? Moisés não, Abraão, ele sacou: eu vou dar o dízimo, receber a bênção, e aquilo vai destravar. Por quê? Versículo 7, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado por quem? Pelo superior. Então ele está falando assim: olha, eu estou numa posição que eu preciso da bênção. Então ele dá algo para o superior, que é Jesus. Agora olha só o versículo 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Fala comigo: um dia eu vou morrer. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: você vai morrer. É a vida, gente. O que ele está falando? Nesse caso, aqueles que recebem o teu dízimo são homens mortais. O que significa que os tesoureiros da Monte Sião um dia vão morrer. Faz sentido? Um dia a Monte Sião não vai estar aqui existindo. Monte Sião não vai durar para sempre. A igreja de Cristo dura para sempre, mas a Monte Sião não vai durar para sempre. Faz sentido o que eu estou falando? Agora olha só que interessante, ele diz: você faz no primeiro caso para homens mortais, mas no outro caso, sendo obviamente o segundo, é aquele de quem se declara que vive. O que ele está falando? Quando você traz o teu dízimo, você pode pensar: estou dando para uma pessoa, estou dando para uma entidade, para um CNPJ. Você está errando no seu entendimento. O que Hebreus capítulo 7, esse versículo que a gente acabou de ler está dizendo é o seguinte: quando você dá o teu dízimo aqui, a pessoa que está segurando o gasofilácio é uma pessoa que vai morrer, que nem você. Você dá para um homem mortal, nesse lado do mundo. No outro lado do mundo, quem que recebe? Aquele que vive para sempre, Melquisedeque, Jesus. O dízimo é a única transação que você dá no físico e você recebe algo no espírito. Faz sentido? Não é minha opinião, isso aqui é o que a Bíblia acabou de dizer. Ele diz: quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quem que é esse aquele? Aquele para quem o próprio patriarca fala: eu sou inferior e ele é superior. Tem que ser só Jesus. Jesus que recebe os teus dízimos. Quando você está pondo algo aqui no físico, você está fazendo algo para repercutir na eternidade e no mundo espiritual. Agora, olha só, número 3, fala comigo: o dízimo é uma prova que atrai bênçãos. Faz sentido? Segundo Crônicas, abre lá comigo, segundo Crônicas capítulo 31, segundo Crônicas 31. Diz assim, versículo 4. Então, só para você entender, Ezequias é o rei de Israel nessa época, Azarias é o sumo sacerdote, e Ezequias está liderando uma nação que está numa crise. Israel está numa crise. E aqui nesse momento, Ezequias, ele está falando assim: Deus, eu preciso pôr a tua nação em ordem. E Deus começa a falar para ele: então, sabe, você vai começar onde tem que ser começado, na casa de Deus. O julgamento começa na casa de Deus. Você fala assim: você vai começar lá. Tem coisa errada lá. Eles não estão recebendo aquilo que é devido para eles receberem, os levitas, os sacerdotes. Então você vai pôr o povo para retificar o dízimo que eles não estão pagando para os levitas. Então, versículo 4.
Ezequias ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Agora, a gente acabou de ler no início Malaquias, que diz para que traga os seus dízimos para a casa do tesouro, para que haja alimento, fala comigo, mantimento, fala comigo, comida espiritual, na casa do Senhor. Então ele está falando assim, olha, o dízimo é para manter a casa do Senhor. Agora, olha só que interessante, quem foi para o restaurante hoje, levanta a mão se você foi para um restaurante hoje, levanta a mão bem alto se você foi para um restaurante hoje, não tenha vergonha, eu não vou te, só levanta a mão alto se você foi para o restaurante. Temos tipo, eu posso falar? Não tem nenhum problema, eu quero só saber uma coisa, você pagou a conta quando você comeu? Você pagou a conta? Você olhou o cardápio, você viu aquilo que você queria, você falou, por favor garçom, me vê isso aqui, você comeu, você gostou do que você comeu? No final você pediu o quê? A conta para eu sair, sim? A gente faz isso de domingo, pelo menos eu faço isso, normalmente eu saio com minha família no domingo. Agora a coisa interessante é que os crentes vão para os restaurantes no domingo, pedem, comem e pagam, mas comem comida espiritual e não pagam. Não no restaurante, na igreja. Faz sentido? Você um dia comeria no restaurante e vazasse de lá sem pagar conta? Não, por favor, nunca faça isso. Certo? Mas na igreja, por que a gente está fazendo isso? Não estou nem falando sobre aqui, estou falando do povo de Deus de maneira geral. Faz sentido o que eu estou falando? Quantos aqui podem dizer que aqui você é alimentado espiritualmente? Quantos aqui já chegaram num lugar onde você estava seco, sem nada, e só de você entrar nessa atmosfera, o teu espírito foi alimentado? Quem pode dizer, aconteceu já comigo isso? Quantos aqui já tiveram no momento onde você está precisando de uma resposta, e na palavra o Espírito Santo falou com você e trouxe a resposta? Quantos aqui estavam debaixo de uma opressão e alguém pôs as mãos sobre você, e nessa atmosfera o Espírito Santo te libertou? Agora, eu sei que eu tenho que ser só direto, e eu vou ser direto, porque é a minha função como pastor. Eu quero que você entenda que eu não estou querendo ser rude, meu coração não é esse. Mas tudo isso aqui custa dinheiro. A estação 5.2 dos teus filhos custa dinheiro. O Rise para o teu filho adolescente também custa dinheiro. Custa dinheiro mantermos nossos missionários no campo. Custa dinheiro nós mantermos as cestas básicas para as famílias carentes. Custa dinheiro nós darmos as bolsas de estudos que nós damos. Custa dinheiro, tudo isso aqui você está fazendo, vendo rodar. Custa dinheiro o campus aqui e o outro campus no Morumbi. Custa dinheiro manter os funcionários operando, servindo, para que isso venha acontecer. Faz sentido o que eu estou falando? Custa dinheiro. Aqui ele está falando assim, olha, traga os dízimos para que não haja falta de dinheiro e que a obra do Senhor continue avançando. É bem simples. Primeira série, eu falava isso com muitos dedos, agora eu estou meio que, whatever. Já foram 4 séries. Mas é importante a gente entender isso. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, lembra que eu falei que desde que eu me conheço por gente, eu dizimo. E eu falei para você, não é porque eu sou uma pessoa santa, ou mais especial que você, ou mais espiritual, não, nada disso, é porque eu fui ensinado. Eu comecei a entender, se a gente não ensina, você não pode ficar frustrado. Então a gente tem que ensinar o que a palavra fala. Eu comecei a entender que, sabe, tem coisas que a gente vai fazer, que às vezes você não faz, não tem tanta convicção, mas ao longo do processo, começa a realmente ganhar revelação. Então talvez você fale assim, eu não tenho tanta revelação. Eu quero te encorajar, seja fiel. Você vai ver que a revelação vai crescer dentro de você. Você vai começar a fazer mais sentido para você. Eu lembro que infelizmente, felizmente eu tive uma mãe que mesmo quando eu era criança, eu lembro dela entrando no meu quarto, ela punha a mão na minha cabeça, e eu estava meio, às vezes, metade acordado, metade dormindo, às vezes eu estava acordado fingindo que estava dormindo, mas eu escutava minha mãe falando, em nome de Jesus, eu declaro o temor de Deus vindo sobre esse menino. Esse é teu filho. Toma ele com teu temor e a tua sabedoria. E às vezes ela orava, que ele venha sempre só a encontrar alegria nos teus caminhos. É o que eu faço para os meus filhos. Às vezes eu vou no quarto dos meus filhos, quando já estão dormindo, eu ponho as mãos sobre a cabeça deles e eu declaro o temor de Deus, a sabedoria de Deus, e eu declaro sobre eles, você nunca vai ser feliz fora dos caminhos de Deus. Alguém já teve uma mãe, uma avó, um pai, um tio, alguém que orava assim para você? Tá bom, então deixa eu só falar o que acontece quando você tem uma pessoa que ora assim para você. Quando você tenta desviar, é a coisa mais miserável que você pode tentar fazer na tua vida, é você tentar se desviar quando você foi criado debaixo do temor de Deus. Eu lembro que eu ficava, eu tinha tanto temor de Deus dentro de mim, que eu não conseguia nem pecar gostoso.
ficava frustrado. Que raiva, esses caras estão curtindo o pecado, eu não consigo curtir o pecado. Eu ficava lá, quero tentar pecar. E eu não conseguia. É um conflito que você tem internamente. Faz sentido? Quem já passou por isso? Seja sincero. Eu lembro de tantas vezes que eu saía das festas, o sol estava raiando, os meus amigos tentando achar um carro para ir embora, se dividindo nas caronas, e eu falava assim, domingo de manhã, começava a festa já na sábado à noite, domingo de manhã, os caras, e aí, vamos para onde? Vou dormir, outros caras, vou querer comer alguma coisa, eu falava assim, cara, eu tenho que ir para a igreja. Os caras, você vai fazer o quê? Eu falei, eu tenho que ir para a igreja, cara. Alguém me dá uma carona para uma igreja? Os caras não entendiam nada, tipo, olha a tua situação, cara, olha o teu estado. Eu falei, meu irmão, eu tenho que ir para a igreja. Agora, você pode perguntar, por que você tinha que ir para a igreja? Porque da maneira que eu fui criado, eu sabia que minha mãe ia me ligar na segunda-feira. Isso, eu era um universitário nos Estados Unidos, 18 anos de idade, tinha saído com 17 para 18, para morar sozinho numa república lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Eu lá, longe de casa, longe de tudo, seguindo o meu caminho, fazendo o que dava na telha para fazer. Me encontrava nessa situação, fiquei nesse negócio por 2 anos e pouco, onde eu fazia as coisas erradas, eu não conseguia curtir as coisas erradas, frustrado, e tentando ir para a igreja, por causa de temor de Deus. E daí eu chegava na igreja, porque eu sabia que segunda-feira à noite minha mãe ia me ligar no telefone, não tinha WhatsApp, aquelas coisas naquela época, ela me ligava, e daí ela ia, e aí, como é que tá? Tá bem, e os seus estudos? Tá bem. E de repente ela pergunta, ontem você foi para a igreja? E eu não ia conseguir mentir para ela, e se eu mentisse, eu ia ficar com aquela consciência pesada. Então eu falava, não, eu tenho que pisar na igreja e sair, ou sei lá, fica 15 minutos, vai pro banheiro, daí sai. Ela pergunta, você está lendo a Bíblia? Você fala no teu devocional? Tô, mãe. Quantas vezes eu já voltava fora de mim, abria a Bíblia, lia um versículo, caía na cama. Só falar, eu li a Bíblia. O que eu era? Era um fariseu que estava dizimando o cominho, o endro e o hortelã. Faz sentido? Eu estava indo pelas ações. Agora, mesmo assim eu lembro, tantas vezes eu ficava lá no fundo da igreja. Às vezes eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo comigo, eu estava lá na minha brisa. E de repente chegava a hora da oferta. Caraca, gastei todo o meu dinheiro ontem à noite. E daí vinha aquela voz, você gasta com coisas que te levam para longe de Deus, só que você não tem dinheiro para dar de oferta? Aí o que eu fazia? Ô irmão, me ajuda aí, velho. $1. Fala para mim do teu lado, se eu precisar, vou pedir ajuda. Mas sabe o que eu faço? Eu ficava pensando, Deus, eu não vou sair daqui sem pagar pelo alimento. Eu não vou te roubar hoje. Faz isso que eu estou falando? Não tem a ver com quantia, tem a ver com a atitude do coração. Às vezes a única coisa que eu tinha era $1 que a irmã dava para mim. Eu falei, irmã, se você me der $1, eu queria tanto dar alguma coisa, eu não tenho nada. Ela falou assim, e dava $1, eu ia lá e entregava. Eu entregava e o pastor sempre me olhando. Eu entregava, eu voltava. Eu ficava pensando, esse cara aí, velho, deve pensar que eu sou, ele já sacou tudo. 2 anos mais tarde, eu tive um encontro com o Espírito Santo dentro de uma balada em Tampa, na Flórida. Quando eu voltei para Pensilvânia, onde eu morava, eu fui para essa igreja. E eu lembro que eu fui para essa igreja, e daí no final do culto, ele falou assim, eu quero falar com você. E daí no final do culto ele falou assim, você está diferente, o que aconteceu? Eu falei, pastor, você não vai acreditar, o Espírito Santo apareceu para mim no meio de uma boate lá em Tampa. Ele, me conta mais. E eu contei a história para ele. Ele falou assim, eu tenho visto você vindo para a igreja, fica lá no fundo. Eu sei que você está longe. Às vezes eu olho para você, eu não fico perguntando o que o cara está pensando, onde que ele está. Mas o que Deus está falando para você? Deus falou para mim que eu tenho que fazer Jucum, missões. Falei, espera um pouquinho. Aquele dia ele fala com as pessoas, levanta uma oferta e me envia para fazer Jucum e o ETED lá em Kona. Porque ele viu que, por mais que eu estava longe, tinha alguma coisa que foi imposta dentro de mim, que eu estava praticando, mesmo do meu jeito todo errado. Faz sentido o que eu estou falando? Só que tinha a ver com o princípio. Eu não saio sem pagar a comida. Não tem a ver com quantia. Agora eu comecei a pensar, $1? Quantas vezes eu pedi $1 para os meus irmãos do meu lado? Ei, me dá $1, me dá $1. $1. Um parênteses aqui. A coisa doida é que isso foi 2001. E esse ano eu recebi o convite para pregar na conferência dessa igreja.
é uma igreja muito, assim, significante para mim, e na região lá na Pensilvânia, é uma igreja, assim, bem forte. Enfim, eu fiquei pensando, aquela igreja era uma igreja tão grande, o que meu $1 fazia de diferença para aquilo? Eu estava meditando sobre isso hoje. O Senhor falou assim, o teu $1 não dava nem um risquinho no orçamento daquela igreja. Aquela igreja era tão grande, tão estruturada, que o teu $1 não faz diferença. E eu comecei a pensar, Deus, é verdade. Sabe o que eu comecei a pensar? Que o teu R$1 não faz diferença aqui. Não faz. Para Monte Céu, o teu R$1 não faz diferença. Mas sabe o que faz diferença? Para o teu coração. Assim como aquele $1 fez a diferença no meu coração. Eu comecei a entender que para Deus, $1 não faz diferença. Eu comecei a entender que para Deus, $1.000 também não faz diferença. Que para Deus, $1 milhão não faz diferença, $1 bilhão para Ele é a mesma coisa que $1. Mas o que faz diferença é no meu coração. Faz sentido? E o que eu estou entendendo com isso é que o que Deus está querendo fazer com o dízimo não tem a ver com o que vai acontecer na minha carteira, no meu banco. Não, tem a ver com aquilo que Ele quer mexer no meu coração. É um mecanismo que Ele pôs dentro da palavra dEle e na maneira que Ele se relaciona comigo, que me faz dependente dEle todos os meses. Todos os meses eu tiro uma coisa que poderia ser usada para minha própria ganância e falo, não, aqui está no altar, aqui está no altar, aqui está no altar. E eu protejo o meu coração. Porque no final de tudo, o teu dízimo de $1 bilhão ou o teu dízimo de $100 não faz diferença para Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, olha só que interessante, continua aqui comigo, versículo 5, diz assim que assim que ele se divulgou a ordem, os israelitas deram com generosidade, fala comigo, generosidade. E o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam, trouxeram um dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram um dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Então eles deram tantas coisas, mas tantas coisas que eram pilhas. Não era só alguma coisa, ficou pilhas. E olha só o que diz aqui no versículo 7, começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. 4 meses que eles estão trazendo, retificando o erro, e começou a amontoar pilhas e pilhas e pilhas. Olha só o versículo 8, quando Ezequias, o rei, e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Então eles estão felizes, eles viram, uau, glória a Deus. Versículo 9, quando Ezequias viu isso, perguntou aos sacerdotes e os levitas sobre essas ofertas, e o sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu, desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Então, o que acontece aqui? Ezequias entra no templo, ele vê pilhas. Uau! Primeira reação, ele glorifica a Deus. Segunda reação, ele pensa, calma, mas é muita coisa. Ele se preocupa com o povo. Ele procura o sumo sacerdote, Azarias, é muita coisa que estão trazendo aqui. O povo está bem? Eles não podem trazer tanta coisa, como que eles vão ter para eles? E daí Azarias responde ao rei Ezequias. Ele diz assim para ele, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, nós, os levitas, temos tido suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Por quê? O Senhor tem abençoado o seu povo, e esta aqui é a grande quantidade daquilo que sobra. Em outras palavras, ele falou assim, olha, desde que eles foram fiéis com os dízimos e ofertas, nós temos o suficiente para a gente operar. Eles foram muito mais abençoados, e tudo que você vê que você considera muito, nada mais é do que a sobra. Fiquei meditando um pouco sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo, sabe, na verdade, eles estão só exercendo aquilo que eu já tinha posto em ação no Éden. Gênesis 2, é o nosso último versículo. Gênesis 2, versículo 16. Vamos do 15. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, fala comigo, livremente,
de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o que Deus está falando? Ele falou assim, aquilo que aconteceu lá em 2 Crônicas com Azarias e com Ezequias, e o povo que se retificou, e o povo que foi abençoado, e que o templo que foi abençoado, assim, lá nada mais é do que a prática de um princípio que eu pus em órbita, em ação, já no jardim do Éden. Em Gênesis 2, Deus põe um homem no jardim, e ele fala para o homem no jardim, tudo que você está vendo aqui, ele fala aqui no versículo 16, a gente acabou de repetir, livremente, ele fala, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, agora só não toca naquilo que é meu. Naquele momento, só Deus tinha o conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era de Deus. Faz sentido? Assim, eu vou botar essa árvore aqui, agora o resto, come daquela mangueira, come da pereira, come aquela da figueira lá. Pô, vai embora, meu. Você quer comer maçã? Come maçã. Fica livre, coma. Agora só não come desse daqui. Eu lembro que uma vez, né, na escola dominical, aqui na Monte Sião, molequinho, professora, então a pergunta, por que Deus pôs aquela árvore no jardim? Antes, tirasse a árvore do jardim para ninguém pecar. Faz sentido? Eu achei que era genial, mas Deus, você podia ter melhorado nessa. Era só tirar aquela árvore do jardim. Até hoje a gente estava lá correndo pelado no Éden. Não, mas Deus tinha que botar aquela árvore no jardim. Mal sabia eu que se a gente quer realmente ter um relacionamento de amor, ele precisa dar a possibilidade de rejeição. Faz sentido? Você namorar com alguém que fala assim, você precisa me amar. Se você não me amar... É um psicopata, concorda comigo, mulheres? Não fique com um cara desse, ele é disfuncional. Você está num relacionamento desse, agora fuja. Cutuca ele, tô saindo. Não, brincadeira, não faça isso. Para com isso. Você, cara, para com isso. Não, brincadeira. O que eu estava falando? O jardim. Eu comecei, Deus, por que o Senhor pôs aquela árvore lá? Porque Ele precisava ver se nós o amávamos no contexto de liberdade. Ele tinha que nos dar a opção de rejeitá-lo. A árvore era a possibilidade de rejeição, e Deus correu o risco para que o nosso relacionamento com Ele fosse purinho em amor, não fosse uma ditadura, não fosse algo imposto à força. Você tem a possibilidade de me rejeitar, vou botar uma árvore aqui que você pode me rejeitar. Você vai ter uma árvore aqui que vai ser uma tentação, porque não adianta você falar, eu sou fiel a Deus, aonde você não tem oportunidade para infidelidade. Que tipo de fidelidade é essa então? Eu comecei a entender que, sabe, o que Deus estava querendo dizer é desde lá de trás o princípio do dízimo. Isso aqui é meu. Olha, todas as outras árvores, coma à vontade. Não se preocupe se você comer todos os figos nessa árvore, se amanhã não vai ter mais figos na figueira. Porque se é eu que estou dizendo coma livremente, eu tenho que garantir a minha palavra para trazer a provisão aonde você confia. Faz sentido? Agora, só que se você tocar naquilo que é meu, eu estou de mãos atadas para prover aonde você tem acesso livre. Eu comecei a entender, Deus, se eu consigo proteger aquilo que é teu, eu posso livremente ter o sossego que o Senhor vai cuidar da minha família. Se eu consigo proteger aquilo que é teu, eu posso ter sossego que livremente o Senhor, eu vou desfrutar da minha esposa, o Senhor vai cuidar do meu casamento. Se eu não tocar naquilo que é teu, eu posso ter o desfrutar livremente que o Senhor vai cuidar do meu trabalho enquanto eu protejo aquilo que é teu. Faz sentido? Ele não é responsável por aquilo que é dele, e ele falou, não toque nisso. Ele é responsável por aquilo que é teu, e ele falou, se desfrute daquilo, mas não toca nisso. Faz sentido o que eu estou falando? E o Senhor hoje está querendo nos trazer de volta esse entendimento que o dízimo nada mais é do que uma prova de fidelidade. Ele fala, eu quero provar minha fidelidade para você, mas para eu conseguir provar minha fidelidade para você, eu preciso que você venha dar uma prova de fé para mim. E se você hoje está falando assim, Theo, eu preciso alinhar isso, não tem problema, aonde você estiver hoje, o Senhor vai falar com você e você se comprometa com Ele. Fica de pé onde você está, a gente vai orar.
E a gente vai crer que o Senhor vai trazer esses alinhamentos agora. Feche os teus olhos onde você estiver. E aonde você tiver que fazer esses alinhamentos, faça isso agora com o Senhor. Fala: Pai, eu quero fazer esse alinhamento, eu quero fazer prova de Ti. Eu faço uma prova de fé e eu sei que o Senhor fará uma prova da Tua fidelidade. Erga suas mãos. A gente vai fazer uma declaração hoje. Eu não fiz isso nos outros cultos, mas eu senti Deus fazer isso nesse culto. Feche seus olhos, erga suas mãos. E eu quero que você declare isso comigo. Você fala assim: Senhor Deus, eu entendo que o dízimo é a minha prova de fidelidade a Ti, mas ao mesmo tempo é a Tua prova de fidelidade a mim. Eu entendo que o dízimo foi introduzido através de Abel, foi revelado através de Abraão, foi estabelecido na lei de Moisés e até os dias de hoje é relevante. O dízimo me capacita a ser abençoado. É uma oportunidade para eu exercer a minha fidelidade. O dízimo avança o reino de Deus, testa a minha maturidade e quebra a ganância na minha vida através da obediência. O dízimo é para todos e me leva a entrar em parceria com Deus e sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus onde você estiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, você precisa de uma oração. Eu sei que a gente já orou para tantas pessoas hoje, mas se você ainda precisa de uma oração, vem para frente, o pessoal vai estar orando por você. Rapidinho, só um aviso que eu esqueci de dar. Dia 21, agora sábado, nós temos o workshop de finanças. Se você quer ter ferramentas com profissionais da área, de como você pode fazer projeção financeira, planejamento financeiro, investimento e tudo mais, nós estamos disponibilizando isso aqui sábado, aqui no Butantã. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.